O Iêmen é considerado um dos berços da civilização. Para chegar até aqui, viajamos mais de 14 horas. Saímos de São Paulo e seguimos de avião até Dubai, nos Emirados Árabes. Mais 3 horas de voo e chegamos ao nosso destino. O Iêmen fica no extremo sudoeste da Península Arábica. Faz fronteira com a Arábia Saudita e está muito perto da costa africana. Entramos no país como turistas. Jornalistas estrangeiros não são muito bem-vindos aqui. O Iêmen não quer aparecer nos noticiários. Motivos não faltam. O Iêmen é um dos países mais armados do planeta. Existem cerca de 3 armas para cada habitante, seja ele homem, mulher ou criança. O treinamento começa cedo. E todo iemenita mantém viva essa perigosa tradição. Você está dizendo que eu sou louco. Está dizendo que eu sou maluco, eu sou louco. Isso porque eu não tenho nenhuma arma, eu não carrego uma adaga na cintura. E eu que sou louco aqui. Além das armas de fogo, quase todos os homens levam na cintura a jambia, uma adaga abrigada numa exuberante bainha. Mais do que uma arma, a jambia é um símbolo de masculinidade. Ele explicou que é uma tradição aqui no Iêmen que vem do avô, do pai, passa de geração para geração. Estamos em Sana, a capital do Iêmen. A maior cidade do país é também uma das mais bonitas. Em menos de 50 anos, a população de Sana passou de 50 mil para 1,5 milhão de habitantes. Esta é a cidade que mais cresce no mundo. Basta andar pelas ruas para perceber os efeitos desse crescimento. É o centro velho que mais chama a atenção. Caminhar pelas ruas de Sana é como fazer uma viagem no tempo. Você consegue andar durante quilômetros sem encontrar nada que lembre modernidade. Essas construções aqui atrás, por exemplo, estão entre os primeiros edifícios erguidos no planeta. São torres de pedra construídas milhares de anos atrás, consideradas tesouros arquitetônicos ao ar livre, maravilhas ainda desconhecidas pelo Ocidente. O dia amanhece na capital do Iêmen. Não parece, mas nós estamos numa das maiores padarias da cidade. Eles fazem aqui milhares de pães todos os dias, que servem para abastecer os hotéis, restaurantes, mercados da cidade. Padaria aqui só tem um sentido. Serve unicamente para fabricar pães. Os únicos ingredientes que eles usam: trigo, sal e água. Esses pães aqui acabaram de sair do forno. Perguntei para ele aqui se eu posso experimentar. Yes? Vou pegar um, tá muito quente ainda. Esse aqui. Olha só, acabou de sair do forno, tá quentinho ainda. Água, sal e trigo. É muito gostoso. Shukran, shukran. Continuamos o nosso passeio pela cidade de pedras.
Sana tem aproximadamente 14 mil edifícios que mantêm até hoje as mesmas características que tinham milhares de anos atrás. Olhando assim do lado de fora, todas essas casas são muito parecidas. Mas agora a gente vai ter uma oportunidade única, que é conhecer uma torre dessa por dentro. Esse é o primeiro pavimento. Para animar? Para animar. Ele está explicando que o térreo, o primeiro pavimento aqui, é usado como estábulo, um abrigo para animais, que são normalmente carneiros e tudo mais. Vamos subir, ver o que tem no primeiro andar. Aqui era o térreo. Descobri aqui o que tem no primeiro andar. Aqui é o lugar que é a gente pode chamar de sala de jantar. O pessoal se reúne para fazer as refeições. Dei Falah, o dono da casa, nos recepciona com um tradicional banquete iemenita. Eu vou tentar explicar aqui o que eu conheço. Ali na ponta é fácil a gente perceber, tem arroz, macarrão, que é o espaguete, e pimenta. Esse aqui ele já disse pra gente que é pão com iogurte. Aqui, arroz com carne de carneiro. Esse é um prato muito tradicional, que ele também já explicou o que é pão misturado com mel ou gordura. Aqui mais pão. Esse último, esse salta. Então tem ovos com vegetais. É fácil identificar os sabores do Oriente Médio. O difícil é achar uma posição confortável para comer. Terminado o almoço, Dei Falah nos mostra o quarto onde ele dorme com a mulher. E faz questão de nos levar até o terraço. A vista é uma das mais bonitas de Sana. Ele aproveita para explicar por que gosta tanto de viver aqui. Diz que o avô e o pai sempre viveram em Sana. A família dele está aqui há mais de 150 anos. Nice village. Antes de irmos embora, ele nos apresenta a filha mais nova, de 11 meses. O único integrante da família que pudemos conhecer. A empregada e a mulher de Dei Falah foram proibidas de aparecer. Elas não podem ser filmadas. Mulher é um assunto muito delicado neste país. Elas são proibidas de conversar com estrangeiros. Vivem num mundo cheio de restrições. Não mostram o rosto, tampouco o corpo. Por isso se cobrem de preto. No Iêmen, tudo é assim. Antigo, diferente, mas belo aos olhos de um ocidental. Dono de uma história milenar, o Iêmen passou os últimos 100 anos praticamente isolado e esquecido pelo restante do mundo. No Iêmen, somente os homens partilham os costumes locais. São 4 horas da tarde e grandes multidões começam a se reunir nas praças das principais cidades do Iêmen para praticar
o esporte preferido dos iemenitas, mastigar o cat. O cat é uma planta alucinógena, proibida em quase todos os países da Península Arábica, mas permitida aqui no Iêmen. Essa planta é vendida livremente nas ruas. Olha só, esse pessoal, por exemplo, eles vendem o cat. This for 1,000 dirham. How much is This cat? one bag, 1,000. 1,000. Different the cat. The cat Mil. in Yemen is Mil. different. Okay. São folhas, Hamdan and Falan everywhere. são folhas pequenas. Mastigar o cat é como um ritual para eles. Eles se reúnem em lugares abertos ou fechados e passam horas mascando o cat. O cat é cultivado em grande escala pelos iemenitas. A tradição é também a causa de um dos maiores problemas sociais aqui do Iêmen. Milhões de habitantes simplesmente não trabalham por conta do vício em cat. A maioria da população segue o islamismo. Existem também grupos radicais e facções terroristas. Resolvemos deixar Sana para conhecer melhor este país isolado. É neste momento que o lado mais perigoso e intolerante do Iêmen se revela. Qualquer viajante que deixa a capital precisa ser escoltado por um forte esquema militar. Estrangeiros aqui são os principais alvos dos grupos terroristas que vivem no interior do país. A presença dos policiais torna a viagem pelo deserto ainda mais tensa. Segurança necessária. A polícia acredita que quem comandou os ataques esteja escondido nestas montanhas no interior do país. A região é conhecida como a terra dos antepassados de Osama Bin Laden e um dos redutos da rede terrorista Al-Qaeda. As mesmas montanhas que escondem o terror exibem obras da engenharia humana. Depois de quase 15 horas de estrada, nossa equipe chega à região mais fértil do Iêmen. Estamos em Shiban. Durante muito tempo, essa cidade iemenita, erguida no meio do deserto, foi a capital do reino de Hadramaut. Hoje, os edifícios de barro de Shiban são considerados patrimônio histórico da humanidade. Essas torres foram construídas no século XVI. Formavam uma muralha que protegia a cidade de ataques de tribos nômades. Hoje, por causa delas, Shiban ostenta o título de a mais antiga cidade de arranha-céus do mundo. Uma cidade cheia de mistérios. Os prédios de Shiban desafiam a gravidade e o tempo. Olha só essa porta, exatamente como foi construída. Olhando assim, tem um detalhe curioso, não existe fechadura. Para abrir a porta, tem que acionar um mecanismo, que funciona aqui do lado. Você coloca a mão, puxa e a porta se abre. É preciso usar uma chave como essa. Ela tem esses pequenos encaixes que acionam o mecanismo. Abdul tem 25 anos. Aprendeu a arte de entalhar madeira com o pai. Hoje ganha a vida fazendo fechaduras como essas. Não, close. Está fechado, está fechado. Para abrir, isso. Essa é a chave. Ele coloca aqui, pode virar para... ele abriu. Então,
Quando ele coloca esses encaixes, levanta esses outros aqui e abre o mecanismo. Pronto, levantou. É a engenharia iemenita. O jovem artesão nos leva para conhecer uma dessas obras-primas da engenharia iemenita. Aqui, nesse pavimento, é aberto lá em cima e a água que cai, a chuva, vem por aqui, entra nesse canal e vai até o banheiro que fica no cômodo ao lado. É essa água que é aproveitada pelos moradores para o banho e para outras, que é o banheiro. A água que caía de lá vem por esse canal aqui. Vem até aqui. Olha só, vem seguindo por aqui. E aqui o lugar usado pelos moradores para tomar banho. Aqui é para tomar banho e aqui do lado, olha, aqui sim, seria hoje o vaso sanitário. Vamos subir um pouco mais. Já estamos no 3º andar. Aqui, aqui é o lugar. Food store. É para guardar comida. Tem esses vasos de cerâmica usados para guardar tâmara, que é o principal produto aqui da região. É impressionante o isolamento térmico. Lá fora está muito calor e aqui dentro temperatura bem amena. E essas incríveis construções têm um segredo. Muita gente se pergunta como os prédios de Shiban conseguiram resistir ao tempo e ao clima implacável do deserto. A resposta está aqui. Essa é uma típica olaria iemenita. E eles continuam aplicando a mesma engenharia usada pelos ancestrais há mais de 1000 anos. É tudo muito simples. Basta terra, capim seco e água. Eles misturam tudo, formando uma liga que é colocada nos carrinhos. Eles usam essas formas para definir o tamanho e a quantidade. Aqui já são os blocos de tijolos prontos, pesados. Deve ter uns 10 quilos cada um desse. E essa liga, segundo os iemenitas, é uma liga mais forte do que o próprio cimento. E deve ser verdade, já que os prédios feitos com esse material duram tanto tempo. Depois de uma viagem longa e cheia de aventuras, antes do dia terminar, conseguimos nos sentir um pouco em casa novamente. O Iêmen é um país cheio de mistérios. Uma região que preserva costumes milenares, onde a arquitetura ajuda a contar um pouco da história do homem através dos tempos. Aqui vive um dos povos mais armados do planeta. Apesar disso, os iemenitas da capital, Sana, são gentis com estrangeiros. Para conhecer um pouco dessa cultura, nada melhor do que visitar os mercados espalhados por todo o país. Começamos o nosso passeio pelos sabores do Oriente no maior mercado do Iêmen, o Souk, como é conhecido aqui. Fica na capital, Sana. Aqui é possível encontrar praticamente de tudo. Esse é um dos setores mais movimentados aqui do mercado de Sana, porque aqui estão as lojas que vendem os produtos que os iemenitas mais gostam. São as lojas de jambias. São essas adagas que eles usam na cintura. São centenas de lojas assim e todas vendem essas adagas. Qualquer pessoa pode comprar uma arma como essa aqui.
How much? How much is this? Quanto custa essa aqui? There's 1,000 reals. Yes. One? Yes. 1,000. Yes, yes. 1.000 reais do Iêmen. 4,000. Yes. O vendedor explica que a jâmbia custa 4.000 reais iemenitas. É isso mesmo. A moeda aqui no Iêmen também se chama real, igual a moeda brasileira. Mas a semelhança está apenas no nome. O valor é bem diferente. 4.000 reais iemenitas valem cerca de 40 reais no Brasil. Aqui agora o que ele está fazendo é calculando onde ele vai fazer o furo aqui para servir na cintura. Quer dizer, é feito de acordo com o gosto e com o tamanho do freguês. Vamos continuar conhecendo mais do mercado aqui, do Souk de Sana. Durante o passeio, um dos vendedores da feira resolve me vestir como um iemenita. E ele não esquece nenhum detalhe. Em poucos minutos passo de turista à atração da feira de Sana. Ele acreditou que eu fosse um iemenita. Olha só. My name is Yemeni. Mohamed. Mohamed. Meu nome agora é Mohamed. E a minha transformação aqui acabou atraindo um monte de gente que nunca, que raras vezes tem chance de ver alguém estrangeiro aqui no mercado de Sana. Para completar a transformação, só falta dançar. Não falta mais. Esse é um dos setores mais fascinantes aqui do Souk, que é o mercado de especiarias. É muito colorido e a gente percebe também que é frequentado principalmente pelas mulheres. Aqui que a gente percebe que tem muita coisa comum na cozinha brasileira. Feijão, aqui são vários tipos de lentilhas, sorgo. E do lado de cá, quando a gente chega na parte dos temperos, a coisa começa a ficar bem mais interessante. Dos coriander. Pimenta do reino. Descobre pelo cheiro aqui. Aqui, pimenta ressecada. What is this? Quimino. Quimino. Anis. Anis. Alho. Garlic. Garlic. Tá. Esse é um produto característico aqui do Iêmen, que é o açafrão. E aqui do Iêmen. Uma outra coisa muito tradicional do Iêmen é o café. Dizem que a origem do café brasileiro é, na verdade, da Etiópia, da Etiópia e também, mas o primeiro lugar onde o café teria sido plantado no mundo teria sido aqui no Iêmen. Olha só, é uma cor diferente ao café torrado, mas bem mais claro. Cheiro. Dá saudade do Brasil. O vendedor nos faz uma surpresa. E esse é o tradicional incenso. É como se a gente saísse de um conto oriental para uma realidade fascinante. Deixamos o mercado de Sana e seguimos para a cidade de Marib. A viagem pelas montanhas é perigosa. A região é habitada por xiitas, o grupo mais radical entre os islâmicos. O lugar serve também como esconderijo para terroristas. Logo na chegada, percebemos que o clima de tensão toma conta do lugar. Em Marib, o viajante precisa de escolta armada até mesmo para um simples almoço.
Saímos do centro, mais 1h30 de viagem até o interior. É nessa região árida que nossa equipe vai se deliciar com os sabores naturais do Iêmen. Na antiguidade, este país era conhecido como terra do leite e do mel. E ao longo dos séculos, essa tradição se manteve. O mel ainda é um dos símbolos aqui do Iêmen. O Mohsen é um apicultor iemenita e ele estava me explicando o segredo da boa qualidade do mel. Está aqui atrás, olha, nessas árvores. Essas à esquerda, mais secas, sumor, se chamam sumor. Aquela outra no fundo, maior, elp. São plantas que não existem no Brasil, pelo menos eu não conheço, e são elas que explicam a boa qualidade do mel. É aqui que a abelha retira o néctar para produzir o mel aqui do Iêmen. O apiário fica praticamente no meio do deserto, protegido apenas por paredões de pedras. Os iemenitas usam vasos de cerâmica como colmeias. Ele está dizendo que a gente pode ir de qualquer forma. Vou abaixar aqui a manga para me prevenir, porque eu sei que no Brasil, no Iêmen, em qualquer parte do mundo, a ferroada da abelha dói do mesmo jeito. Vou chegar aqui com cuidado. Vou falar baixo agora, não fazer muito barulho, justamente para não alvoroçar as abelhas. A nossa aproximação chama a atenção das abelhas. Acho que já levou uma ferroada. Eu não levei nenhuma ferroada ainda, prefiro continuar assim. Melhor sair daqui. Eles estão vindo para cima da gente. Ele levou uma ferroada. Nós viemos para uma outra colmeia aqui, essa mais tranquila. O Mohsen, ele vai tentar tirar um favo do mel aqui. Ainda tem algumas abelhas. Ok? Olha só. Olha só isso aqui. Favo. Que ele acabou de tirar ali da colmeia. Claro que eu vou experimentar, né? Ele é um mel denso, espesso, mas não é um mel enjoativo. Ele é suave. É difícil acreditar que da aridez do deserto seja possível produzir algo tão doce e de sabor tão delicado. Aqui no Iêmen é impossível não se surpreender. Viajar pelo Iêmen é fazer uma volta ao passado. Um lugar que preserva intocável parte da história do Oriente Médio. A cidade de Marib é a porta de entrada para o deserto. Agora são 4 horas da manhã, faz muito frio e nós estamos de saída. Vamos seguir viagem de Marib até uma região chamada Hadramaut, no leste do Iêmen. Vai ser uma longa travessia pelo deserto. Uma viagem que deve durar pouco mais de 13 horas. No caminho, passamos por uma refinaria. Desde o final da década de 80, a exploração de petróleo e a produção de gás natural representam 90% de tudo que o Iêmen exporta para outros países. Mas isso não garante ao Iêmen recursos suficientes para lidar com a pobreza e a falta de infraestrutura. Aos poucos, o dia amanhece e nos revela os desafios que teremos pela frente.
A partir daqui a gente vai viajar o tempo todo por essa imensidão do deserto. E uma das primeiras providências é essa, eles estão murchando um pouco os pneus para o carro ter uma melhor aderência na areia. E a nossa companhia agora são 2 beduínos, homens que conhecem o deserto como ninguém. O interior do Iêmen é praticamente todo tomado pelo chamado Deserto da Arábia. Centenas de quilômetros de uma paisagem árida e, ao mesmo tempo, encantadora. Nesse trecho da viagem, a imagem que se vê não é a típica imagem do deserto. Aqui, o camelo foi substituído pelo carro. A areia também esconde maravilhas da arquitetura iemenita. Ruínas que aos poucos são reveladas pelos beduínos que acompanham a nossa equipe. E até 2 anos atrás, uma família ainda vivia nessas ruínas, exatamente aqui. Olha, ainda dá para perceber aqui dentro. Ainda tem panos. É um lugar que servia de abrigo para uma família. Quando ela foi retirada 2 anos atrás pelo governo, a Marib histórica deixou de existir como uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas. Restam apenas prédios vazios, cidades milenares esquecidas nessa imensidão. Seguimos viagem, sem saber que mais adiante seríamos vítimas de mais uma surpresa do deserto do Iêmen. Esse é um dos maiores riscos que a gente pode enfrentar no deserto. Já faz algum tempo que a gente está atravessando uma forte tempestade de areia. A sorte é que foi justamente no trecho em que a gente estava percorrendo o asfalto, porque se fosse no meio do deserto, nem mesmo com os beduínos, a gente conseguiria prosseguir. É muito difícil ficar aqui fora, porque a areia é muito fina, entra nos olhos, no ouvido, e o vento é muito forte. Vamos voltar para o carro. Pouca coisa consegue sobreviver a um clima tão severo. Neste deserto, as temperaturas chegam a quase 50 graus positivos durante o dia. Os antigos beduínos encontraram nos camelos a força necessária para enfrentar essa situação. Eles servem para quase tudo, até mesmo como alimento. Do outro lado do deserto, a paisagem surpreende. Chegamos a Hadramaut. A região mais fértil do Iêmen já pertenceu a sultões na antiguidade. Foi colônia britânica no século XX. E hoje é um dos locais históricos mais importantes do país. Na antiguidade, Hadramaut foi rota de mercadores do mundo inteiro que passavam por aqui em busca de incenso e principalmente tâmaras. Então, os moradores daqui sofreram uma grande influência, principalmente na agricultura, e a gente percebe isso no mercado. Olha só a variedade de produtos. E tudo é produzido aqui, que é a região mais fértil do Iêmen. Outra coisa é parece que a gente está no mercado brasileiro. Olha, tudo que tem aqui a gente conhece. Berinjela, tomate, abobrinha, quiabo, pepino,
pimenta, pimentão, batata, enfim. É como se a gente estivesse no Brasil fazendo compras. Este comerciante iemenita fica curioso com a nossa presença, quer saber de onde somos. Eu explico que somos brasileiros e pergunto se ele conhece o Brasil. Tá dizendo que é um país muito grande, que tem muita gente. Amazônia, o Rio Amazonas. Samba, very enjoy. Samba, good. Samba. Yeah. Futebol. Football, the best Brasilia. Dizem que ele conhece o samba e que o futebol, o Brasil é o melhor. Ele faz questão de lembrar de alguns craques do nosso futebol. Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. Rivaldo, Yeah. Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. Zico. Zico. Yeah. Deixamos Hadramaut. Viajamos agora em direção ao litoral. Vamos até a cidade de Hodeida, que fica às margens do Mar Vermelho. A cidade é famosa pelo porto e também pela exportação de pescado e frutos do mar. Por ano, saem de Hodeida cerca de 530 mil toneladas de peixe. Aqui no Porto de Hodeida é possível conhecer uma face mais colorida e divertida do Iêmen. É um dos lugares mais movimentados e barulhentos da cidade. Aqui funciona o mercado de peixes. Todos os dias, centenas de pessoas vêm para cá esperar os barcos que voltam do mar, carregados de peixes e tubarões. É impossível estar aqui e não visitar o lugar mais agitado da cidade, o mercado de tubarões. Aqui, os compradores disputam os peixes em uma espécie de leilão. A venda de peixes aqui no mercado funciona assim. Eles reúnem um lote de peixes, o pessoal se ajunta em volta e começa a dar lances, olha só. É como se fosse uma bolsa de valores. Um lance maior leva o lote. São tubarões pequenos. Olha só, já vem com o dinheiro na mão. Eles estão dando lance. É um leilão de peixes. É um leilão de verde, pronto, vendido. Acabou. Vou tentar sair por aqui, e é complicado. Dá a volta. Nesse galpão são vendidos somente tubarões. Olha só, tem alguns bem grandes. Olha o tamanho desse aqui. E os maiores tubarões estão aqui. Olha só o tamanho desse tubarão. E esse é um tubarão martelo. Olha o tamanho desse bicho. Não é que os iemenitas gostem muito da carne de tubarão, mas esse é o peixe mais barato vendido aqui. Como a população é pobre, esse é o peixe que eles conseguem comprar com mais facilidade. Ele vai mostrar ali, vai tentar levantar, não dá nem para calcular. Olha o tamanho desse tubarão. Impressionante. Depois de muita confusão e gritaria, o maior tubarão do mercado é leiloado por cerca de R$ 1.000. O
predador do tubarão retira as nadadeiras e a cauda do animal. Partes nobres que serão exportadas para a China. Lá, esses pedaços de tubarão são vendidos a preço de ouro para fazer medicamentos ou comida. Os chineses acreditam que a carne de tubarão tem poder afrodisíaco. O que sobra é vendido aqui mesmo, no mercado, para a população de Rodeida e por um preço bem mais em conta. O leilão dura até não restar mais nenhum peixe. Um comércio frenético que movimenta por ano 9 milhões de reais. Inesquecível aos olhos dos viajantes ocidentais, assim como as paisagens e os segredos do Iêmen.